Shalom, shalom, boa noite. Como é bom estar aqui no podcast e com a grande novidade de que agora a gente tem 3 vídeos, hein, gente? Eu tenho avisado vocês, 3 vídeos diários. Começa com o nosso devocional às 5h15 da manhã. Depois nós temos esse período, que é às 17 horas, que é o nosso podcast ao vivo e outros temas, e também a leitura bíblica às 9 horas da noite, 21 horas. Então, tem vídeo para todo mundo o tempo todo e haja fôlego, né? Para alimentar fôlego. 3 vídeos diários, haja fôlego. Mas a gente está aí porque é semear a palavra de Deus. E hoje o assunto, antes mesmo de cumprimentar a mesa, o assunto é, afinal, o que é a igreja ou quem é a igreja? Vamos hoje conversar sobre igreja. Boa noite, pastor Osano. Boa noite, pastora Naira, pastor Jonas, Aquino, a todos vocês que nos assistem, uma excelente noite. Boa noite, pastor Jonas. Excelente noite, Naira, para você, para o Pepeu, para Aquino e para todos aqueles que nos acompanham. O assunto, de fato, é maravilhoso, mas eu quero, antes de falar do assunto, lembrar para quem está nos ouvindo que você é intensa, né? O seu canal é intenso. Um canal com 3 palavras por dia. É algo realmente que fora da curva, né? Mexe o coração de Deus, mexe com o coração de Deus, né? Muitas pessoas não entendem porque você é uma pessoa abençoada, porque você é uma mulher rica, milionária. Está profetizando. Glória a Deus. Né? Mas é da graça, né? Da graça de Deus. Ah, tá. Rica em Deus, amém. Amém, amém. Não nos basta a graça, né? Então, mas o canal é intenso, sim. E está aí para você que ama a palavra, para você que precisa de ajuda, para você que quer ser movido pelo Espírito Santo. A palavra é Jesus. Então, aproveite isso, tá bom? Deus continue te abençoando aí. Vamos juntos. Deixa o like. Eu não sei falar isso. Deixa o like. Deixa o dedinho lá. Aperta o dedinho. Firme. Deixa no joinha, como diz o Vinícius. Não, se quiser, deixa. Se não quiser, não deixa. Mas o importante é que essa consciência parta de você. Deixa, né, o like e compartilha. Se você ama o trabalho que a Naira faz, não só no podcast, mas em todos os devocionais, etc., faça isso. Não só aperte o seu dedinho aí, mas coloque para outras pessoas. Passe adiante. Distribua isso. Vamos fazer esse canal romper essa barreira aí, que, sabe, é uma palavra genuína do Senhor. Tem barreiras espirituais tentando impedir que ela prossiga, que ela seja disseminada. Então, cabe a vocês ajudar a Naira a fazer com que essa palavra transcorra pelo mundo afora. Pelo Brasil já era suficiente, mas que vá pelo mundo. Pelo mundo, né? E está dentro do ID, né? Porque você já vai estar com o material pronto, né? Um material que tem princípios, né, completamente verdadeiros, bíblicos, e você pode estar compartilhando. E muitas vidas são alcançadas através muita gente, pensando ainda, o que eu posso fazer pelo reino? Eu queria trabalhar para o reino, Você pode fazer muitas coisas. Você pode começar a cuidar de vidas, você pode pegar o material da Naira e disseminar, passar para frente todos os dias, né? Uma vez na vida, outra na morte. Todos os dias. Faça isso que você está dentro do ID. Isso já vem para dentro do tema, né, desse momento, né? O que é a igreja. Cara, né? É incrível. Bem lembrado. Já bem vem para o tema, você, né? É fazer o ID, né? É o ID mesmo. Ser igreja, já vem entrando no tema. Esse pastor Shaolin não é fácil, né? Bora. Então, vamos lá para o nosso assunto. O que é ser igreja? O que é igreja? Quem é a igreja? Esse é um assunto interessantíssimo, porque quando a gente olha para a Bíblia, não se fala a palavra igreja no Antigo Testamento. Nós tínhamos profetas que eram direcionados para a nação toda, tinha o templo. Mas a gente já está em Salomão, né? Primeiro templo. Olha quanto tempo até Salomão a gente teve tabernáculo, ok, no deserto. Mas o tabernáculo era a presença de Deus andando com eles no deserto. Tinha, claro, a ministração, o santo lugar, entrar no átrio e o santíssimo. Então, a nossa ideia de nos encontrarmos, o que é essa igreja, né? É nos encontrarmos com Deus, adorar a Deus. Davi também, mas ali ainda não era assim, a igreja para o mundo, era a igreja para eles, era o tabernáculo para eles.
não estava beneficiando ninguém ao redor deles, né? Era eles com Deus. Depois veio o templo, primeiro templo, segundo templo, e a gente chega até Jesus. Jesus começa a falar, e quando ele começa a ensinar, ele fala sobre ser um, muito. Aí ele começa a falar. Ele começa a falar sobre a videira, ele começa a falar... Mas quando chega em Mateus 16, é a primeira vez que ele fala a palavra igreja. Por isso, eu gostaria que a gente pudesse abrir. Foi num ambiente mais improvável. Ele não falou isso em Jerusalém, a palavra igreja. Ele falou, quem conhece Israel, então vamos lá, né? Nós amamos Israel, ir para Israel, porque a gente leva grupos para mergulhar na presença de Deus. Então, quando você vai, são 2 lugares que as pessoas amam ir, todo mundo gosta de ir para todos os lugares, mas Galileia e Jerusalém, o ministério de Jesus ficou quase que concentrado na Galileia e em Jerusalém. Claro que ele foi para outros lugares, como o que nós vamos falar agora, Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é o norte de Israel. Cesareia de Filipe é um local que judeu não tinha prazer nenhum em estar, porque era muito pagão, muita abominação. Era uma central de adoração às trevas, Cesareia de Filipe. Ali, quando a gente leva até aonde tem a porta do inferno, né? Isso. Que é ali em Cesareia de Filipe, quando os discípulos, Jesus falou, vamos até lá, os discípulos, eu garanto que levaram um susto. Um lugar tenebroso, né, pastor? Tenebroso. Aí Jesus não só vai, mas entra aonde tinha templo satânico, né? Ali era adorado o Deus Pan, ali era toda aquela rocha que a gente vê quando chega lá, aquela rocha era cravada de nichos de deuses, aquela boca da caverna era onde era uma adoração abominável, né? Que crianças eram sacrificadas, enfim, um lugar de muita abominação. Jesus escolheu para falar a palavra igreja. Um lugar de escuridão, ele resolveu dizer, ó, igreja é isso aqui. Então, vamos ler Mateus capítulo 16? Versículo 17 e 18. Isso, 17 e 18. Quer que eu leia aqui ou senhora lê? Por favor. Versículo 17, ele diz: Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E o 18 diz: Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então, na versão que eu estou lendo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, então ele falou a palavra igreja. É a primeira vez, né, que a gente tem a palavra eclésia. E a palavra eclésia, para você, significa literalmente os chamados para fora. Para fora, sair, né? Quer dizer... É o ID, né? É o ID. Fomos chamados para fora. Mas o que a igreja tem feito hoje? Ela parece que está sendo chamada para dentro. Para dentro. Né? Tão ocupada com tantas coisas dentro da igreja que esquece que nós somos eclésia. Por isso que Jesus falou aqui para eles. Ei, vocês foram chamados para fora, tá? E para fora é isso aqui. Ser luz no meio da escuridão. Olha que lindo. Ele foi em Cesareia de Filipe, no meio de um ritual pagão. Macabro, né? A palavra é essa mesmo, macabro. Então, ele foi diante da abominação, dizer, cada uma dessas pessoas aqui não conhecem a verdade. Cada uma delas cresceu ou recebeu instrução das trevas, mas não recebeu luz. E aí, quando ele fala, quando a gente vai lá, né, eu sempre ensino, o que foi essa conversa com Pedro sobre essa pedra. Alguns interpretam como falando, Pedro, você é a pedra. Isso. Sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Mas a palavra não é essa. Quem é a pedra fundamental? Não é Pedro. A pedra fundamental é Jesus. Então, Jesus estava diante de uma pedra. Eu disse que é uma rocha, uma montanha, uma rocha, e ali toda cravada de nichos de deuses.
Ele não falou sobre essa rocha, que era a rocha Pedra. cravada de nichos de deuses. Ele falou dele mesmo. Ele apontou para ele, sobre esta rocha. Tudo bem, Pedro, você é uma pedra viva. Você também que está em casa, você é uma pedra viva. Mas Cristo é a pedra fundamental. Então, o que ele disse, olha, se você, Pedro, e vocês todos estiverem edificados em mim, então o inferno não vai prevalecer. Pode ir para o meio da igreja perseguida, pode ir para os lugares mais difíceis da terra para evangelizar, e quem vai prevalecer é a luz. Essa foi a lição de Jesus. Isso é ser igreja, é ir onde ninguém quer ir. Jesus ensinou, o que é ser igreja? Ir até os samaritanos. Ele foi falar com a samaritana, que era desprezada pelos judeus. O que é ser igreja? Ir até os necessitados de libertação, como Gadareno. Ninguém pensaria em ir para Gadara. Nenhum dos discípulos. Todo lugar, menos Gadara, né? Menos Gadara. Pegava um atalho. É ir para Gadara. E ainda ele deixou um desafio, né? Quando ele estava ascendendo aos céus, ele falou para não sair sem revestimento de poder. Por quê? Porque, olha, vocês têm que pregar aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Os confins da terra do tempo de Jesus era pura trevas. E os apóstolos foram. África, Ásia, e eles foram. Europa, era trevas. Então, ele está falando, olha, vocês não podem ficar só aqui em Jerusalém. Jerusalém é o início, mas tem como tarefa Judéia, tem Samaria, que vocês nem gostam. Judéia, ok, né? Para vocês tudo ok. Verdade. E tem confins da terra, que é sair da zona de conforto e ser igreja. Pastora, ele fala que as portas do inferno elas não prevalecerão contra a igreja, né? É a igreja. Mas, assim, as portas até aquele momento elas estavam trancadas, estavam fechadas, né? No versículo 19, ele vai dizer que eu darei a vocês a chave do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E aí você olha para esse panorama e você vê o nível de poder e de autoridade que só a igreja tem para abrir essas portas e fechar essas portas, aonde pessoas, vidas, famílias, cidades, nações estão aprisionadas, né, debaixo dessas portas do inferno. Jesus ele está dando essas chaves à igreja. Sim. Ela tem esse poder. Quando ela sai para fora, né, o eclésia, né, quando ela sai para fora, ela tem esse poder de abrir essas portas. E então, hoje, pensando o que é ser igreja, eu vejo com muita tristeza que a igreja fecha os olhos de uma forma muito egoísta e ou nem ouve, ou ouve e não se importa. Eu coloquei nos meus stories, alguns dias atrás, eu coloquei o seguinte: a igreja que dorme é a igreja que vê a perseguição da China e da Nigéria e não se importa. Eu não consigo entender como é que a igreja consegue ou ignorar, nem saber o que está acontecendo na Nigéria, nem saber o que está acontecendo no Vietnã, nem saber o que está acontecendo na China e ignorar esse fato. Eu estava vendo também uma reportagem de um pastor da Tailândia, e olha que ele nem está numa posição tão confortável, mas ele recebe alguns chineses que conseguiram fugir dessa perseguição. Ele falou, está demais. A gente já tem, mas Coreia do Norte já era ostensivo, sempre foi essa perseguição ostensiva. Isso. Mas a China apertou demais. De alguns meses para cá, está algo impressionante já a China. Já apertando, né? E mas agora está ostensivo. Partiu para agressão. Agora está ostensivo. Então, ser igreja é eu me importar. Então ser igreja é eu tenho que ir para a China? Eu tenho que ir. Não, se você não tem chamado, não. Tem pessoas. Se o Jonas falar, vai, eu vou agora. É o meu chamado, né? Eu amo ir para onde a igreja é perseguida. Mas isso é uma questão de chamado. Mas todos nós temos chamados para, como igreja, ou ir com oração, ou ir
sustentando quem vai. Nós precisamos... Eu estou falando de um aspecto, hein? Um aspecto que é o que é ser igreja. E eu estou vendo a igreja muito acomodada, com muitas atividades internas e pouco lutando para realmente ser igreja da parede para fora. E isso é um trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho. A Bíblia diz que a gente está vivendo os últimos dias, né, pastor? E a Bíblia diz isso, que os últimos dias o amor de muitos esfriaria, né? Então, assim, a gente está vivendo esses dias, né? E hoje eu entendo também que o clamor é esse, é trazer esse despertamento para que a igreja realmente possa sair, fazer esse id e ser igreja, né? Como Jesus entregou as chaves do reino para a igreja fazer isso, né? Mas quem você diz que é a igreja? Bom, para mim, a igreja é a definição de Jesus, é o corpo. Então, o corpo não fala de denominações, fala de... Hoje, eu vejo uma disputa, eu não vejo no nosso corpo uma disputa entre o pé e o olho. O olho falando, desprezando o pé, palavra que todo mundo sabe, mas eu estou falando que hoje parece que você só é igreja se você tiver X números de membros. Se você tiver um padrão de membros, um número de membros abaixo, é porque você não tem sucesso. O dedinho não é menos importante do que o olho, cada um tem sua função. Já que você tocou nesse assunto, saiu uma estatística essa semana, em algum site, que 91% das igrejas no Brasil, elas têm de 100 membros para baixo. 91% das igrejas, ou seja, são muitas igrejas pequenas, né? 9% seriam as igrejas acima de 100 membros. É muito pouco. Não é tão grande assim. Eu acho que a gente tem que entender como sendo um fenômeno. É um fenômeno, entendeu? Graças a Deus que está crescendo. A gente não pode ignorar que uma pessoa tem que ter um chamadaço para poder atrair essa quantidade de pessoas, né? Mas a questão é como cuidar dessa quantidade de pessoas. A gente sabe que hoje, se você não tiver um discipulado forte na igreja, se você não tiver um acompanhamento em células ou unidades em casa, você não consegue cuidar dessas pessoas. Eu me dou até o direito aqui de contar uma experiência, né, que eu tive com um discipulado. Eu estou no segundo grupo de discipulado agora, né? E foi interessante porque a nossa igreja não é uma igreja grande. Eu não a considero grande. É uma igreja com 3.000 membros, 4.000, né? Uma igreja com 1.000 lugares para sentar e tal. Não é uma igreja grande. Mas eu descobri, já que agora eu estou trazendo os homens para esse discipulado, eu descobri pessoas 7 anos na igreja que eu nunca tinha visto na minha vida. Descobri outra, e com cada experiência, né? Tem um com 5 anos que ele chegou na igreja porque estava passando por um processo de divórcio, né? E numa tristeza muito profunda, ele veio parar aqui na igreja. E ele nunca pediu ajuda, ele nunca buscou companhia. Assim, ele muito solitário, muito sozinho, muita dor, né? Sofreu muito com esse divórcio. E ele disse que ele foi curado por Deus nos cultos. Olha. Foi curado assistindo os cultos, vindo para a igreja e saindo, vindo e saindo. 5 anos na igreja. Então é outro que eu também hoje estou cuidando de perto. E assim tem tantos outros que a gente nunca viu. O Pepeu, que fica ali na rampa, na entrada, provavelmente você vê todo mundo, né? Mas não tem como chegar em todo mundo. Tem. Até porque tem aqueles que entram e saem, Tem né? muitos que nem olham, não quer papo, não quer falar. Não quer nada, Não quer nada que eu digo de relacionamento. Não quer. Mas mesmo assim, muitas das vezes eu surpreendo eles, entendeu? Abraçando, apertando a mão. Porque é o nosso estilo. Quebra o gelo, né? Quebra esse gelo, né? Então, na verdade, só para, já que você mencionou, né? Agora, no meu conceito de igreja, é o corpo, né? Como Jesus define a igreja, é o seu corpo, onde ele é o cabeça. Ele é o cabeça. E eu digo para as pessoas, tem muita gente que não gosta, né? Não gosta de frequentar a igreja, tem muita gente que não entende o que é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é exatamente para você entender, é isso. Você, para ser abençoado, para você ser banhado pelo sangue, você tem que estar no corpo. O corpo é um conjunto que é complementar.
O fígado é importante para o restante do funcionamento do corpo. Aí você fala, pô, quer ver uma glândula pequena, uma tireoide? A tireoide libera uns hormônios que são fundamentais para a tua existência humana, né? E a gente não sabe. E a gente não sabe que o fígado está funcionando, que o rim está funcionando, porque está tudo funcionando bem, tudo direitinho, um complementando o outro, o trabalho do outro, e outros abrindo caminho para outros, etc. Então, o corpo de Cristo é esse. Se você cortar a sua mão, se você decepá-la e colocar do lado do teu corpo, não no corpo, a tua mão vai morrer, vai apodrecer. Entendeu? Então, nós, como membros do corpo de Cristo, precisamos estar na igreja. Nós precisamos ter relacionamentos. Porque o nome oficial da nossa igreja é unidade em Cristo. A gente paga um preço alto por ter esse nome, né? Porque a unidade é a força, né? Unidade foi uma direção que Deus deu para nós e é a força, é o poder, mas está na unidade. Porque Jesus falou, eu sou um com o Pai, o Pai é um comigo, então eu quero que vocês sejam um comigo para ser um com o Pai. Ou seja, na verdade, o que Deus espera de nós é que o seu corpo, a sua igreja, esteja conectada de tal forma que ele possa fazer fluir o seu poder, para que ele possa fazer fluir a sua graça, né? E tantas outras coisas que a gente tem direito, porque Jesus conquistou para nós e a gente tem direito de herdar. E a gente não herda, a gente não vive intensamente as benesses do céu, porque a gente não entende, porque a gente não busca entender, porque muita gente só sabe apontar erros na igreja, só sabe apontar defeitos, mas não vê os benefícios que a igreja traz para nós. Né? Por falar nisso, né, tem vários perfis no Instagram, principalmente, que ficam apontando escândalos, erros da igreja. Poxa, que pecado, porque não mostra as coisas boas da igreja. Mas aí tem aqueles que mostram de uma forma mais cômica, tem aqueles que mostram em sentido de denúncia. E assim como que o Aquino estava falando para mim outro dia, eu estou viciada em ler comentário. Eu sempre li comentários. E com muita tristeza nesses comentários, desses perfis, principalmente dos de denúncia, os que são de cômicos, nem tanto, mas os de denúncia, sempre assim, ainda bem que eu não vou mais na igreja, ainda bem que eu sou desigrejado. Então, o que eu quero falar? A igreja tem erros? Sim, mas se ficar apontando, você vai fazer pequeninos tropeçar. Porque o que você tem que ensinar para o pequenino é que a igreja é feita de pessoas, de homens, e esse pequenino ele vai ter discernimento com o tempo, se aquele é o lugar dele ou não, mas não que seja causado um escândalo na vida dele. Quantos tropeçaram ou estão tropeçando? E aí vem aquela palavra de Jesus, né? Se você fizer tropeçar um desses pequeninos, é melhor você colocar uma pedra de moinho e se atirar no meio da Galileia. Vai faltar pedra. Vai faltar pedra, né? Então tem muita gente fazendo pequenino tropeçar. Me dói o coração quando eu vejo assim. Isso aqui. Tá muito devagar. Você quer ver uma coisa? Tem muita gente que hoje não vai para a igreja exatamente por causa desses escândalos. Tem muita gente que chega a vir para a igreja, mas é incapaz de se tornar um contribuinte do reino, da glória, da obra de Deus. Por quê? Porque também outros escândalos. Então acha que todo mundo é igual. Então a pessoa fecha tudo, não colabora, não ajuda. É uma coisa de louco. A igreja de Cristo está passando por um momento muito singular, um momento muito dela, que é... Aí, quando você pergunta, e aí, quem serão os verdadeiros remanescentes? Eu pergunto muito isso. A verdadeira igreja. Eu pergunto muito isso, porque a palavra de Deus ela é tão clara com relação a tantas outras coisas, a servir, né, que foi o que eu falei domingo, né? Você veio servir ou ser servido? Porque, na verdade, quando você senta e você só fica recebendo o maná que desce do céu nas igrejas, mas você é incapaz de contribuir, você é incapaz de participar. Quando eu digo contribuir, não é só com dinheiro, não. Contribuir com o seu trabalho, contribuir com os seus talentos, ajudar o seu pastor, ser honesto, ser sincero, entendeu? Você pode até fazer observações que sejam sinceras, não quando você quer destruir alguém. Então, é isso que a gente está vivendo. A igreja hoje ela está pendurada. Né? E aí você fala, puxa, mas eu vi a igreja A sendo tão abençoada, as pessoas ofertando coisas tão maravilhosas, aí, bum, não demora muito, vem um escândalo. Por que as lideranças estão assim? Por que você comprar uma fazenda de 30 milhões?
Porque, tá entendendo? É tanta coisa que bate mal no coração dos membros, dos servos, que a igreja acaba sendo prejudicada. É muito ruim isso. E quando você falou de igreja, o que Jesus sempre frisou sobre unidade, e ele faz uma analogia com o corpo humano, a gente não vê isso no corpo humano, né? Bom, eu sou o braço eu cansei desse corpo aqui. O que a gente vê é um órgão passando mal e danificando o corpo inteiro. Não, eu estou falando de divisão. Porque hoje está tendo... eu fui agora, há pouco tempo atrás, pregar numa cidade na Bahia, e eu ouvi uma coisa que me deixou muito triste. Essa cidade, eu me encantei com essa cidade. Essa cidade é uma cidade próspera. Barreiras acompanha a gente no podcast. Vai o nosso abraço para você, Barreiras, viu? Mas, como é o nome dos pastores? Mas não é Barreiras. Barreiras é onde para onde é o aeroporto. Não, Luiz Eduardo Magalhães. Deixa eu te falar o que o pastor... Lembra o nome dele? Me fugiu. Pastor? Flávio. Pastor Flávio. Ele estava falando contigo, aí passou o telefone para mim. Ele falou, pastor, sua mulher é um espetáculo, é muita unção. Falei, concordo contigo, é muito poder, é muita autoridade, muito conhecimento de Deus na palavra, etc, etc. Ele falou, pois é, mas aí eu fiquei pensando, a pastora é tudo isso, o marido deve ser também. Eu falei, não sou. Eu quero te trazer aqui. Eu falei, não, companheiro, fica só com a Nara aí. Né? Não. Então, mas não foi ele que me falou que eu vou falar, foi a pessoa que foi me levar para a igreja. Eu estava no hotel, foi me levar para a igreja, e ela falou assim, e ela falou o número de igrejas que tem. A cidade é muito nova, a cidade tem só 20 anos. E aí ela falou assim, olha, aqui tem, eu não lembro mais, ela falou a estatística, aqui tem X números de igreja. Eu falei, que bom, né? Uma cidade nova, com tantas igrejas assim. Ela falou, mas muitas são divisões. Então, quer dizer, o que é ser igreja? Ser igreja é a gente permanecer junto. Por que tanta divisão? Hoje, a igreja moderna tem sido marcada por ter muitas igrejas e muitas delas como fruto de divisão. Então, eu não vejo o braço dizendo, cansei de ficar aqui, não concordo com o braço, eu sou o braço direito, eu não concordo com o braço esquerdo e eu vou procurar outro corpo para ser. Esquerdo eu não concordo também, não. Antes de ser igreja, né, pastora, tem que ser membro do corpo de Cristo, né? Antes de se tornar essa igreja. Quem né? eu sou? A pergunta é, eu sou igreja? Então você tem que perguntar quem eu sou em Cristo. Isso. É o seu estilo de vida, né? Quem é você em Cristo? Eu já digo para vocês que estão nos acompanhando, ame a igreja, cuide da sua igreja, cuide desse corpo maravilhoso aí, porque é corpo de Cristo. Entendeu? É algo intocável. Não toque na igreja. Ela pertence ao Senhor. E ai de quem toque nela, entendeu? É isso aí. Agora, um dos detalhes da igreja, né, pastora? Ela foi formada por pessoas cheias de falhas. Sim. Né? Então, a igreja é formada por homens e mulheres que não valiam nada. E Jesus foi lá, os resgatou, os tratou, ou está tratando a cada um deles, né? E eles são a igreja de Cristo hoje. Né? Se você olhar para Tiago, o meio-irmão de Jesus, Isso. Quem era Tiago? Zombou de Jesus como Muitas irmão. vezes. Desprezou. Não, desprezou. Pedra e é ele se palavras. tornou uma coluna da igreja primitiva. Então, ser igreja é você olhar para o teu irmão e saber que o que ele é hoje, ele pode ser uma pessoa totalmente diferente amanhã. Não colocar rótulos. Isso é ser igreja também, não colocar rótulos. É só você olhar para cada... Cornélio, não tem jeito. Mas peraí, é um centurião que veio aqui para Israel para torturar, para humilhar, para matar. Mas quando Jesus olhava para ele... não, esse aqui é meu servo, ele vai, através dele, a família dele vai se converter, os vizinhos, os parentes, todo mundo. Eu vou tratar até Pedro através da vida dele, que Pedro vai ter que aprender a amar romano. Então, nós colocamos rótulos como igreja. Como assim? Você não pode colocar. O poder de transformação de Jesus, você não pode colocar rótulo em ninguém. Algo muito interessante aí, né? Pedro teve que aprender a amar
Roma, os romanos, né? Então, Teve que aprender. ser igreja é aprender, né? A amar o próximo, né? Independente. E o inimigo também. E o inimigo, né? Ele não só aprendeu a amar, como foi para Roma, né? Então, quando ele queria sair de Roma, Jesus falou, volta para Roma. E que ministério. Agora, uma pergunta aqui para vocês, né? Falando de igreja, eu coloquei aqui... peraí, estava aqui. Como que era a igreja primitiva? Então, entramos no assunto de igreja primitiva, porque a igreja primitiva ela estava debaixo de um avivamento. Então, o que a igreja primitiva tem de diferente da igreja moderna? Muito poder, muita autoridade. Muita oração. Muita oração. Oração que é um fruto, uma consequência disso. A consequência da oração poder, é o que você falou, poder, autoridade. Outra marca da igreja primitiva, vamos pensar aqui. Muita comunhão, né, pastor? Muita unidade. Ninguém dividiu. Não era fragmentada. Não. Outra coisa que a igreja primitiva tinha, amor. Um amor pelas viúvas, um amor pelos órfãos, um amor pelo... Ele amava como... E o amor. Forte, o amor dele pela Todos eles, o amor pelos ímpios era muito forte, a ponto de assim, 90% dos discípulos que se tornaram apóstolos se tornaram o quê? Mártires. Aí todo mundo hoje gosta de carregar o nome de apóstolo, mas apóstolo, não é fácil, de verdade, é o que está na igreja primitiva. É um chamado ao martírio, né? É o que vai para fora. Verdade. O apóstolo não ficava acomodado, eu sou apóstolo dentro da minha igreja. Não, os apóstolos aqui, eles iam para fora. Eles foram para lugares que ninguém queria ir. É só você ler. Busca aí, faz um Google, vai para a inteligência artificial, forma que os apóstolos morreram. Você vai ficar impressionado. A forma que eles morreram e onde eles morreram. Eles não morreram em Jerusalém. A maior parte deles morreram como mártire indo cumprir o ID. E hoje nós temos realmente, para mim, os pastores que estão morrendo na Nigéria, os cristãos que estão sofrendo na China, eles são igreja. Coreia. E nós temos o privilégio de vivermos uma liberdade. E o que é que a gente está fazendo com essa liberdade? Ficando acomodado. Preguiça de orar, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de ir para a igreja, está chovendo, está sol, é feriado. Sempre tem uma desculpa. E, senão, não vou. Eu estou aborrecido. Pensa, um desses cristãos, se eles estão aborrecidos com alguma coisa. Não tem tempo. Não tinha tempo para isso. Não tem tempo. Não estou falando só da igreja né? primitiva. Pensa que algum chinês ou algum nigeriano... eu estou triste com o meu pastor, estou triste com a minha igreja. Eles estão ali focados, é evangelho verdadeiro, está focado no que é verdade, não em superfície, né? Mas tem outra pergunta aqui para a gente, porque isso aqui são perguntas que a gente pesquisou de o que as pessoas perguntam mais sobre igreja. E aí, depois da reforma protestante, o que lá com Martinho Lutero, 1517, foi ótimo, né? Claro que... Foi, né? Claro que tem suas a coisas... A palavra era escondida até ali, né? Sim, foi ótimo. Divisor de águas. Quem tinha acesso à palavra? Nada é perfeito. Onde tem homem, Verdade. não tem, né? Não tem perfeição. Então, quando eu chegar lá no céu, ainda vou conversar com o Martinho Lutero. Não, ele foi muito top. Mas não, ele foi top, mas ele trouxe... principalmente em relação a Israel, Israel, né? Então, a gente vai ter uma conversa lá. Poxa, você foi tão maravilhoso. Por que é que você ficou esse ano? Ele já deve se arrepender todo dia do que ele fez. É verdade, pô. Deus, mas ele está lá no planta céu. Abraão ali naquele lugar para poder servir de direção para nós. E ele faz o que fez com Israel. É melhor não mencionar isso. Chega. Vamos ficar com a parte boa do Lutero. Vamos ficar com a parte boa. Calma, muita calma nessa hora. Mas o que a igreja fez... Interessante, né? Engraçado. Me veio um paralelo aqui interessantíssimo. Porque Martinho Lutero se levantou no meio de uma quantidade de pessoas que escondiam, né, a palavra verdade, a verdade. Eu lembrei do nosso ministro do Supremo, Fux, que se levantou contra uma grande mentira, né? No meio, né? Que oculta a verdade, né?
Verdade. O cara se levantou, botou a cara na tapa. E o Lutero colocou também. Botou a vida aí. Né? Boa, ele podia ter sido morto. A vida, a família, botou tudo, né? Porque é só você imaginar o que monopolizava, né, naquela época. O monopólio, as indulgências, até o pecado, as indulgências, grana, era as indulgências, né? Muitas indulgências. Sim, né? O pecado tinha preço. Era uma troca. Não, o teu pecado todo. É muito pesado, é 1 milhão. Então, mas o que aconteceu com eu vejo muitas igrejas históricas, inclusive nesses comentários, quando surge algum escândalo ou alguma coisa, algum engano. Eu vejo sempre assim, são os armenianos, né? É porque da reforma veio um mover neopentecostal, pentecostal, e que é bênção, né? E eu vejo que o neopentecostal e o pentecostal, a gente não tem que falar, gente, nós somos neopentecostais, nós aqui da mesa não somos uma igreja histórica, mas eu fui, o Jonas foi de uma igreja histórica e eu amo porque o benefício deles sabe, igreja batista, igreja presbiteriana, metodista, a santidade, o tema santidade dentro da metodista é incrível. Então, são igrejas que sempre trouxeram benefício para o corpo de Cristo. Não estou depreciando aqui ninguém, e eu seria anátema se eu estivesse aqui depreciando. Só estou falando que tem as igrejas históricas e tem as igrejas neopentecostais e pentecostais. A princípio, tudo é muito bom, mas acontece que tanto o neopentecostal como o pentecostal erraram um pouquinho na medida. E é aí que estão surgindo muitos escândalos, porque se distancia um pouquinho da palavra, às vezes. Não estou falando de todo mundo, gente. Estou falando de que alguns se distanciam da palavra e ficam mais firmados em mover. No mover, sem a palavra, pode ter engano. E aí é o que acontece. Por exemplo, você amar, orar por Israel, conhecer até a cultura judaica para entender um pouquinho mais de algumas coisas que Jesus falou, muito bem. Agora, você usar, tocar música como que se fosse de outro lugar, quase que um tambor ali meio esquisito. Aí coloca o talite no pescoço, não sabe nem o que está fazendo, nem o que é o talite. Coloca uma menorá ali no púlpito, mas não sabe nem o que é, põe uma arca e começa com umas danças esquisitas, nada de palavra e aparentemente um mover. Então, onde é que a igreja está parando? Né? Falta de conhecimento. Está andando para trás. Por falta de conhecimento, perece o meu povo. Então, é muito perigoso, gente. Cuidado com o engano. Nós somos uma igreja neopentecostal. No entanto, nós somos muito firmados na palavra, temos muito temor da palavra e queremos ficar sempre... o prumo, Ageu, ele foi mostrado para Ageu. Eu amo essa palavra que foi mostrada para Ageu. Ageu, o que é que você está vendo? E Ageu viu um muro e viu um prumo. Então, quem endireita a gente, porque eu posso olhar para a vida do pastor Osando, do Jonas e do Aquino e não ver nada errado. Mas quem apruma, cada um, vocês olharem para mim, mas quem apruma a gente é a palavra. Eu vivo falando para as pastoras, falei numa reunião recentemente, olha, a minha leitura diária da palavra, o meu devocional com o Jonas, é o que nos apruma. Porque a gente nós somos confrontados, e é isso aqui, Peraí, eu estou fazendo isso? Então, nós somos confrontados diariamente pela palavra. Então, ser igreja é aceitar esse confronto. Seja você líder, ou seja você membro, seja o que for. Bom, vamos à pergunta final para acabar? Eu acho que sim. Aí a gente acabou, né? Acabou. Mas a nossa pergunta final vou fazer para você. Olha, Tá bem. O que Deus espera da igreja hoje? Olha, uma pergunta e tanto, hein? Olha, eu respondo como uma evangelista que eu sou, que eu amo ser evangelista, eu amo jogar rede, pescar, né? É a pescaria. Acho que o Deus espera da igreja hoje. Pescadores de homens. Homens trabalhadores, porque ele fala que no final dos tempos a seara continuaria muito grande, gigantesca, mas os trabalhadores seriam poucos, né? Verdade. Então tem poucos trabalhadores hoje, sabe?
Poucos trabalhadores que possam entrar em determinados lugares. No geral, tem muito trabalhador, mas aqueles que podem, aqueles que estão munidos ou municiados de armas espirituais, que estão na santidade, para poder entrar no inferno, literalmente, e resgatar vidas, porque eu falo para as pessoas sobre isso e alguns não entendem. Jesus entrou no inferno e a gente sabe por quê. E nós hoje entramos no inferno. Quantas vezes entramos no inferno, no território do inimigo, para poder resgatar a vida? Né? Toda vez que você resgata alguém com pacto ou pactuado com o diabo, você está entrando lá. Sim. Né? Então, o que o que o Senhor espera da igreja, na minha visão, é exatamente isso, que lancem a rede. E eu termino com uma palavra. A igreja que o mundo precisa ver não é a que fala de Cristo, mas a que vive como Cristo. Não só fala, mas vive como Cristo. Então vamos viver como Cristo e sermos igrejas unidas. Fortalecer, né? Vamos fortalecer a igreja. Queria deixar 2 palavras também dentro dessa pergunta, né? Assim, dentro do meu entendimento, assim, o que Deus espera, né? Santidade e paixão pelas almas, né? Um desespero por vidas, né? Sim. Que tem sido roubado e apagado de muitas pessoas, né? Então, que esse seja um tempo do despertamento, né? Desse verdadeiro chamado e desse verdadeiro id, né? O que me deixa sempre, quando você fala isso, e o Jonas falou também, é um livro muito antigo, Este Mundo Tenebroso, que tem o volume 1 e o volume 2. É um livro que é uma ficção. Não. Eu esqueci o nome do autor, mas é uma ficção. Mas eu não sei se é o volume 1, eu acho que é o volume 2 que começa dessa forma. O autor, ele está tendo um momento com Deus, orando, e de repente ele vê o mundo todo escuro, alguns pontinhos de luz, e ele ouve o choro, o lamento e o pedido de socorro de muitos. E Deus fala com ele, e ele pergunta: o que é isso, Deus? Ele começou a ficar angustiado, e aí Deus falava com ele: é assim que chega para mim o pedido de socorro daqueles que não receberam ainda o Evangelho. Isso, Frank Peretz. E então é um livro que é antigo, gente, tem no mínimo 30 anos. No mínimo. Bem antigo. Falei no mínimo. Estou quase com 3 Quanto? Tem 31 anos. 30, quase 40 anos. Mas para mim é um livro que você deveria ler. Tem 2 volumes, o volume 1 e o volume 2. É muito bom. Então, que Deus abençoe este mundo tenebroso. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Lembrando que compartilhar é um ato de semear a palavra de Deus. É o ID. Participe do Deixar ID. o like é você estar impulsionando o canal, ajudando que a palavra chegue a mais pessoas. E conhecer a área de membros é você se aprofundar em Deus, porque tem muitos cursos para você. Deus abençoe e até a semana que vem. Deus abençoe. Deus abençoe, querido. E só um fechamentozinho aqui, né? Então, sempre que alguém procurar uma igreja para você, não indique essa pessoa. Seja você a igreja dessa pessoa e fale de Cristo para ela. Uma boa noite para todos. Boa noite.